por tudo que Deus já falou à nossa igreja ontem à noite, que foi realmente muito abençoado o culto, e que Ele vai continuar falando também nesta manhã à igreja através do seu instrumento nestes dias, o pastor Flávio Germano. E nós louvamos a Deus pela vida dele. Eu gostaria de convidá-lo aqui para ficar mais próximo de nós, e eu gostaria de orar pela vida dele, e gostaria que ele permitisse que eu descesse para ficar lá embaixo, porque não, o senhor vai ficar aqui. Nós queremos agradecer a Deus. Deus tem abençoado esse servo dele muito, e eu gostaria de dizer já agora que ele foi o professor assim que mais me tocou no seminário, que eu mais fui influenciado, apesar de não ter estudado tantas matérias com ele, mas ele foi um professor para mim que mostrou coerência bíblica, princípios bíblicos, integridade teológica, e ao mesmo tempo mostrou fé e compromisso com o Senhor. É por isso que eu estou dizendo que eu vou sentar lá embaixo, que eu quero continuar aprendendo desse professor maravilhoso que eu e Luzeni tivemos, não é, Luzeni, ali no seminário. Eu gostaria de orar por ele. Pai, nós te agradecemos pela presença do pastor Flávio entre nós. Tu sabes que para nós todos, especialmente para mim e Luzeni, que já o conhecíamos, é um prazer, e queremos desfrutar de todos os momentos, como de ontem, hoje pela manhã e hoje à noite, porque eu tenho certeza que tu tens muito a nos falar. Que o nosso coração se acalme, que o nosso espírito esteja a ouvir o pastor Flávio nesse instante, e que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre a vida dele e também da igreja. Faz com que ele seja um canal de bênção, Senhor, para falar aos nossos corações, e que, ó Pai, a partir dessas mensagens, não vai mudar a história da igreja, é verdade, mas nós poderemos crescer um pouquinho mais dentro da tua vontade, para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Pode sim. Bom dia a todos, que a graça de Jesus seja com cada um dos irmãos, amém? Eu quero dizer-lhes nesta manhã que eu sou o terror dos irmãos queridos que tentam filmar ou gravar o culto, porque eu costumo me movimentar o tempo inteiro. Eu dizia à minha querida irmã e ao irmão, disse: olha, hoje pela manhã é bem provável que eu me movimente mais. Na igreja do Farol, a última vez em que estive lá, eles disseram: olha, nós compramos agora uma câmera que filma de todas as formas, porque eles tentavam de algum modo filmar, a gravar, não é porque é praxe, não é porque eu lá estivesse, é praxe da igreja, mas eu me movimentava o tempo inteiro, e então ficava às vezes difícil. Na igreja, na nossa igreja, Igreja Batista da Capunga, o mesmo problema. O irmão Paulo Carvalho, que se dedica a esse ministério tão precioso, tão valioso, tão significativo, disse ultimamente: olha, agora nós estamos preparados, não é? Mas enfim, é porque a gente conversa sobre o Evangelho, não é? O Evangelho não pode ser, como dizíamos ontem, uma expressão meramente exterior, superficial. Ele há, na verdade, exprimir aquilo que está na profundeza ou na profundez do coração de cada um de nós. Eu queria convidá-los nesta manhã, tendo isto em mente e agradecendo a gentileza do irmão querido que fez toda aqui a engenharia com o pastor Paulo, dos irmãos que estão gravando, eu queria convidá-los a abrirem as suas escrituras ou os seus celulares num texto que sei é muito conhecido, talvez, da maioria de nós. Esse texto há muito tempo tem me falado profundamente. Eu me refiro ao capítulo 50 do livro do Gênesis, a partir do versículo 15.
queria lê-lo e os irmãos então vão acompanhá-lo, por gentileza, com toda a atenção, mesmo sentados, mas claro, com toda a reverência, acompanharão a leitura. Gênesis capítulo 15, a partir do verso, capítulo 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não tenham medo. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tenham medo, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus nos dê, queridos, a graça bendita de compreender e guardar na vida, no coração, e transformar em palavras e gestos a sua bendita palavra. Amém. O que é a vida? O que é a vida? John Ortberg, um pastor presbiteriano, escritor de muitos livros, certamente conhecido de muitos, num desses livros que escreveu, ele nos diz de uma conversa com um dos seus filhos. Anos atrás, naturalmente, ele estava na sala com um dos seus filhos, mexendo naquilo que alguns de nós vimos e usamos, e que se chamava videocassete. Quem de nós usou videocassete aqui? Levanta a mão. Muito bem, a grande maioria. Disseram todos agora mais ou menos a idade. E o videocassete estava funcionando. Ia para frente, ia para trás. Todos nós sabemos que quando queríamos ver de novo, o que fazíamos? Rebobinávamos e assistíamos de novo. E curiosamente, às vezes há crianças que dizem aquilo que marca a nossa vida para sempre, né? Antes de terminar esta história, eu me lembro do meu filho, que hoje tem 23 anos, quando ele era pequenininho, ele vinha com os bonecos todos quebrados, aqueles bonecos articulados, os parafusinhos caíam e ele trazia para mim, eu ia consertando cada um, e as pernas voltavam a balançar, enfim, eles voltavam a se articular, e um dia ele ficou tão grato, tão feliz, que ele virou-se para a mãe, que está ali sentada, ela vai lembrar-se disso, e disse assim: mãe, veja, painho conserta tudo. Ah, meu Deus, quisera eu, painho conserta tudo. Na visão dele eu dava jeito, tudo. Eu não, mas Deus dá, louvado seja o Senhor. Até no passado, veremos isso hoje. Aí lá pelas tantas, o filhinho de John
se volta para ele e diz: ah, pai, que coisa, eu estou mexendo nesse vídeo para frente, para trás, mas eu pensei numa coisa agora. E John disse assim: o que foi, filho? Ele disse: a vida não tem botão de rebobinar. Puxa, não tem não. A vida não tem botão de quê? E isso significa então que nós precisamos viver bem, viver sabiamente, viver plenamente a vida que Deus nos oferta como dádiva preciosa. A Bíblia diz através de muitas formas, ou mais precisamente muitas metáforas, essa mesma verdade. A vida é tempo. É tempo. Eu tenho 53 anos, já lhes disse. Sei que não parece, estou brincando, mas não senti passar. Eu conversava com um amigo muito querido ontem, com quem sempre viajamos, que fez 85 anos. Ele disse a maneira dele, mas só brincando, ele disse: Flávio, eu tenho uma queixa contra Deus. Eu disse: qual é? Ele é um servo de Deus, é pastor, tem uma queixa contra Deus. Qual é? Ele disse: eu queria viver mais. Eu queria viver mais porque a vida é boa, a vida é uma dádiva, eu queria viver mais. A vida é tempo. Tiago diz que a vida é um vapor que aparece, depois o vento dispersa, uma neblina, ou como uma erva que pela manhã nasce e à tarde murcha e morre. A glória do homem é como a flor da erva. Tudo é tempo. Por isso que Deus nos desafia como igreja, como famílias e como pessoas, a, sem dúvida, a partir de Jesus de Nazaré, de sua palavra, construirmos uma relação saudável, apropriada com o que passou, com o passado, com o presente e com o futuro. E é sobre isso que vamos conversar nesta hora, sobre o nosso passado, sobre o que estamos vivendo e sobre o que nós pretendemos viver. Porque a vida é tempo e não existe botão de rebobinar. Não existe. O texto sagrado nos desafia a pensar inicialmente sobre o nosso passado. Aliás, na pergunta que Jesus fez aos discípulos e que nós estamos abordando durante esses dias, está implícita a questão sobre passado, presente e futuro. Deixem-me voltar a ela. Quando Jesus se volta para os discípulos e a eles pergunta: e vós, e vocês não querem também ir embora? Essa pergunta pressupõe passado, presente e futuro, porque de algum modo Jesus diz assim: não querem ir? Ora, vocês estiveram até agora, o passado de vocês é comigo, mas eu quero saber o que é que vocês vão fazer agora, ou seja, eu quero saber o que é que vocês vão fazer no presente, e mais, eu quero saber o que é que vocês projetam para o futuro. E vós quereis também retirar-vos? Amada igreja, um filósofo cristão chamado Julián Marias diz uma coisa muito interessante sobre o jovem. Eu nunca esqueci da expressão dele. Ele disse assim: o jovem pode ser quase tudo, porque ainda é quase nada. O que ele quis dizer é que o jovem, não é que o jovem não tem valor, nada disso. Ele disse, o que ele quis dizer é que o jovem pode ser quase tudo, porque ele tem muito pouco passado e muito
futuro. Então ele pode ser tudo, eu já não posso mais. Eu, quando fui jovem, eu fui goleiro na minha cidade. A minha cidade tinha um clube chamado Centro Desportivo Gravataense, e eu fui goleiro goleiro titular. Imagine, goleiro titular. Quer dizer, naquela época eu podia, quem sabe, ter pensado assim: vou tornar-me o quê? Atleta profissional. Hoje dá para pensar nisso? Dá, não, de maneira nenhuma. Naquela época, quem sabe? Mas hoje não. O jovem pode ser quase tudo, porque ele tem muito futuro e pouco passado. Mas qual é a forma saudável de nos relacionarmos com o passado? José foi um homem que teve um passado muito triste, um passado marcado por segredos, um passado marcado por incompreensões, um passado marcado por desavenças, um passado familiar problemático, um passado de traição. José não era um adolescente fácil, como os daqui da igreja. José se valia da espiritualidade para afirmar-se. Chegava para os irmãos contando seus sonhos, suas visões, arrogante e vaidosamente. Às vezes, infelizmente, a gente deforma a nossa vida espiritual e a gente a usa em favor de nós mesmos, insubmissos, sem os pés no chão. A palavra humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra. Humilde é aquele que tem os pés no chão. José, infelizmente, foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. A família de José tem uma história de erros. Eu vou dizer uma coisa que talvez pode chocá-los, mas eu vou dizer porque a Bíblia diz. Então eu estou autorizado a dizer. Qual foi o pai do primeiro menor abandonado? Qual foi o pai do primeiro menor abandonado? Pegou o menino e a mãe deu um pedaço de pão e um odre d'água e disse: Abraão! Por isso que eu sou apaixonado por Jesus e respeito tanto a Escritura, porque ela diz: podia esconder isso, mas está lá. E todos nós sabemos que depois de Abraão veio Isaac. Isaac foi um homem às vezes com meias verdades. Abraão mesmo mentiu sobre sua mulher Sara. E depois de Isaac veio quem? Jacó, o enganador, o suplantador que Deus transformou. Deus transformou profundamente. Ele deixou de ser um homem marcado por subterfúgios para ser um homem marcado pela luta. Mas a duras penas Deus lutou com ele. E é dessa linhagem que vem e José. A verdade é que, repito, José foi um homem que teve um passado muito difícil. O que fazer com o passado quando ele é difícil? Vamos negá-lo? Vamos romantizá-lo, dizer foi tudo bonito, foi tudo lindo? Deixa eu perguntar a vocês todos, os queridos aqui presentes: o passado, o tempo cura? Há quem afirme que o tempo cura. Alguns dias atrás raciocinava, pensava sobre isso, e o irmão da igreja disse: não, pastor, o tempo não cura. Deus usa o tempo, mas é Deus quem cura. Alguns dizem que o tempo cura. E curaria como? Cura as chagas, os sofrimentos que passamos,
as feridas que o passado abriu. Alguns dizem que o tempo cura, porque com a chegada do novo, com novas preocupações e interesses, a gente esquece o que viveu, ou pelo menos tira do foco. Outros dizem o tempo cura porque vai passando e o passado vai ficando mais distante, a intensidade do que nos feriu diminui. Outros dizem o tempo cura porque mineraliza o coração, endurece o coração, a gente fica menos sensível. Mas acho que com José nada disso vale. José passou por outro processo. Para José, a história de que o tempo cura não funcionou. Não foi nada disso. José precisou passar por um processo de purificação, de limpeza, de eliminação. O que aconteceu com José foi uma experiência profunda com Deus, que o levou a perceber algo que todos nós somos sim desafiados a perceber, e que José resumiu numa parte. Ele disse assim, para mim uma das mais bonitas expressões de toda a Bíblia. Ele disse assim: vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Louvado seja o Senhor. O que José está dizendo na verdade é: a mão de Deus trabalhava nos momentos difíceis e dolorosos de minha vida. Igreja amada, o grande desafio para nós como pessoas, famílias e igreja é tirar o mel do amargo. É dizer, no horizonte do plano de Deus, o mal que me alcançou, que me tocou, Deus o transformou em bênção. Agora eu volto a perguntar: eu posso mudar o passado? Eu não posso mudar o passado. Eu devo iludir-me quanto ao passado? Eu não devo iludir-me quanto ao passado. Deus muda o passado, Deus muda o passado em mim. Deus muda os efeitos do passado em mim. Deus ressignifica o passado para mim. O que para mim era mal, no horizonte da minha fé, se torna um caminho através do qual Deus trabalhou na minha vida. Plano de Deus. Deus transformou o mal em bem. Sansão desce à cidade de Tímina e no caminho ele encontra um leão novo. E diz Juízes 14 que ele mata o leão com as próprias mãos. Nada muito ecológico, mas mata o leão. E vai a Tímina, estava em busca de uma companheira. Não escolheu bem Sansão, mas isso é outra história. Quando ele volta, de novo, ele diz: eu quero ver o estado do leão que eu matei. E ele, é como se não tivesse. Às vezes acontecem coisas que a gente diz: eu não acredito, eu quero voltar para ver se foi mesmo. Ele volta. Quando ele chega onde está o leão, está a carcaça do leão, e na carcaça do leão morto, abelhas tinham feito uma colmeia. Que fez Sansão, descumprindo inclusive a lei do nazireado, que não permitia a ele tocar em morto, em cadáver. Mas Sansão tirou o mel da carcaça, comeu e levou para casa. É isso que Deus espera da gente. Que cada membro, cada congregado, a começar do menorzinho, da criança até o ancião, que todos nós, na vida que Deus nos permite viver, sejamos capazes de tirar o doce do amargo, o mel da carcaça, e levar para os outros.
Tem gente que só leva a carcaça. Tem gente que só leva a morte. Mas vejam, Deus toca no coração daquele homem e ele tira o mel da morte, o doce do amargo. Portanto, deixe-me dizer-lhes, todos nós temos dificuldades, todos nós sofremos, todos nós fomos incompreendidos, todos nós fomos machucados, todos nós fomos ofendidos, todos nós erramos, ouvimos o que não queríamos e dissemos o que não queríamos, mas o passado pode ser transformado pela graça de Jesus. A gente pode ir nele tirar mel. Ninguém está negando, romantizando ou se iludindo. Nem José. José simplesmente reviu tudo o que viveu no horizonte do cuidado de Deus. Ele está dizendo, olha, Deus não deixou de trabalhar na minha vida, mesmo quando eu estive preso injustamente por ser acusado de ter tentado assediar a mulher de Potifar. Deus não deixou de trabalhar na minha vida quando eu fui deixado num poço. Deus não deixou de trabalhar na minha vida quando eu fui esquecido pelos meus irmãos e vendidos aos midianitas. A despeito de tudo que eu vivi, Deus trabalhou no meu passado. Portanto, Deus trabalhou no passado desta igreja, a despeito de tudo que os irmãos têm vivido. E Deus quer trabalhar no presente. A gente precisa ver, aliás, Deus está trabalhando. É porque às vezes a gente não enxerga. Lembro-me de Isaías 41, 39, quando o profeta diz: eis que uma coisa nova eu estou fazendo no vosso meio, vocês não estão percebendo, eis que está saindo a luz. É porque às vezes nós somos cegos. E sabe qual é a pior cegueira? A pior cegueira, a cegueira mais dolorosa que existe, mais difícil, é a cegueira da cegueira. A pior cegueira é a cegueira que nos impede de perceber que somos cegos. Essa é que é. Às vezes, para ver, lembro-me do poeta português Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz: o essencial é saber ver, mas às vezes para ver a gente precisa de uma aprendizagem de desaprender, porque a gente aprendeu a ver do jeito errado. Para ver do jeito certo a gente precisa desaprender o jeito errado. Portanto, queridos, viver plena e intensamente com Deus requer sim deixar que Deus, ou viver essa experiência maravilhosa que José viveu, permitindo que Deus ressignifique, transforme o que vivemos. Às vezes a gente precisa retroceder para avançar. A gente tem que voltar para poder ir além. Viajamos agora e eu me perdi em alguns trajetos da viagem. Sabe o que é que eu fiz todas as vezes em que eu me perdi? Por exemplo, eu entrei numa rua com um carro alugado, numa cidade onde nós estávamos, e as ruas foram ficando estreitas, foram ficando estreitas, foram ficando estreitas, e eu digo, agora a coisa vai ficar ruim. Quando chegou lá mais adiante, eu digo, eu não vou por aí não, porque se eu for por aí, eu vou ficar num beco sem... O que foi que eu fiz? Para poder avançar. É o que José faz. José teve um senso profundo da ação de Deus no passado. José não mascarou a tristeza, nem negou o passado, não fugiu dele. Aliás, José viveu tão intensamente a sua experiência com Deus que os nomes que ele botou nos filhos refletiram essa experiência. Sabe como se chamou o primeiro filho de José? Manassés. Sabe o que quer dizer Manassés em hebraico? Esquecer.
esquecer. Segundo filho, Efraim. Sabe o que quer dizer Efraim? Frutificar. Agora é tempo de frutificar. Há o tempo de esquecer e o tempo de frutificar. Esses tempos muitas vezes se misturam. Ao momento em que a gente esquece, a gente também é frutífero, fecundo. José reescreveu o roteiro da vida dele. O que mais me impressiona é que José podia ter dito assim: minha vida foi um fracasso, tudo deu errado, começou errado, minha família era errada, depois eu fui injustiçado no trabalho, olha, meu Deus, eu sou um erro. Ele não podia ter dito isso. Que nada. José enxergou na vida e no coração dele a mão de Deus a conduzi-lo em tudo. Portanto, deixemos que Deus transforme o que vivemos. E o presente? Não quero me estender muito. Eu gosto de falar sobre tempo, porque a vida é tempo. Às vezes a gente estraga o momento, o presente. Já viu alguém estragar um bom momento? Já viu como é que se estraga um bom momento? Há algumas maneiras pelas quais a gente estraga o presente. Por exemplo, a gente estraga o presente quando a gente é inflexível. Quando a gente é rígido demais, quando a gente não cede nada, a gente afirma o ego acima de tudo. A gente estraga o presente quando a gente não espera o momento certo das coisas. Igreja amada, deixe-me dizer-lhes uma coisa. As coisas só são bonitas no momento certo. Até brincávamos ontem. O que é que vocês acham de eu vou dizer, isso é meio grotesco, mas eu vou dizer assim mesmo, de eu ter chegado aqui hoje pela manhã, de tênis, meião, bermuda, camiseta ou sem camisa? Vocês me amarrariam à entrada. Mas isso, se eu fizesse num campo, no tempo certo, estava tudo. Quando uma criança age como um adulto, é feio. A gente diz assim, essa criança está perdendo a sua infância. Quando um adulto age como criança, é ridículo. Isso não acontece aqui, eu estou falando fora, longe. Ridículo, fazendo birra. A criança não discerne o seu tamanho. Eu me lembro de meu filho querendo pegar uma bolinha debaixo de um guarda-roupa. O guarda-roupa não cabia nem o braço dele, ele queria entrar. Porque a criança não discerne o seu tamanho, ela não sabe se é grande, se é pequeno. Parece que tem adulto que não percebe isso. Os judeus falavam da estética do tempo certo. Uma coisa só é bonita no tempo. O nascimento de uma criança é a coisa mais linda do mundo, mas a beleza é tanto maior quando o nascimento se dá no tempo. Não é assim? Portanto, a gente estraga o presente quando a gente não espera o tempo certo. É preciso esperar o tempo certo. Há o tempo de esperar, de não fazer, e há o tempo de fazer. Há o tempo de não mudar, mas vai chegar, ou chega também um tempo de mudar. Há o tempo de manter as coisas como estão. Há muitas vezes o tempo de silenciar, mas há também o tempo de falar. Agora tudo tem que ser no tempo certo. Às vezes a gente espera que o outro esteja com o coração aberto para a gente tratar do assunto. Se a gente falar antes desse momento, estragou o presente.
A gente estraga o presente quando a gente não sustenta as emoções. Tiago, na carta que ele escreve, ele diz assim: aquele que diz ser religioso e fala demais, se engana, a religião dele é vazia. Está lá, capítulo 1, a partir do verso 19, ou seja, para Tiago, fé e língua têm uma relação íntima. Quem diz tudo que quer e tudo que pensa tem algum grave problema espiritual na visão de Tiago, não é na minha. Quem não refreia a sua língua, diz ele, esse tem uma religião vã, nula. Mataios é a palavra que ele usa, é nula, vazia. Porque a fé genuína transforma a gente interior, exteriormente e no entre, na nossa relação com os outros. Uma vez eu conversava com um jovem, um amigo muito querido. Vejam o que é que ele me disse. Ele conversava comigo sobre alguém brilhante, muito inteligente, brilhante. Aí ele disse assim: pastor, eu não sei como fulano é tão inteligente, tão brilhante, e ele faz o que ele faz. Aí ele disse assim: ele pensa tanto, mas ele faz o que ele faz. Aí eu lembrei de uma passagem da história, inclusive da história da filosofia. Eu disse a ele, eu acho que dá para entender. Fulano pensa muito, mas ele é incapaz de pensar no outro. Ele pensa nele. Ele pensa ideias, conceitos, mas ele é incapaz de pensar no outro, a partir do outro. Não é só no outro, é a partir do outro. Como é que se estraga o presente? Não pensando no outro. Como é que se estraga o presente? Não esperando. Como é que se estraga o presente? Ignorando o momento, o tempo certo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Como é que se estraga o presente? Dizendo o que não se é para dizer. Como é que se estraga o presente? Fazendo com que as nossas emoções nos dominem completamente. Como Esaú, que chegou faminto de uma caçada e disse a Abel: dá-me um... A palavra no hebraico é até curiosa, porque a gente traduziria em português como gororoba. As Bíblias falam em guisado vermelho, mas era uma espécie de gororoba, uma comida feia. Mas Esaú, chega e diz: dá-me um pouco desta gororoba, eu morro. Morria nada. Troca a bênção de uma vida por um momento de prazer. Não estragou só o presente, né? Quando a gente faz isso, a gente corre o risco de estragar o próprio futuro. José foi sábio. Presente. Como é que a gente não estraga o presente? Quando a gente escolhe bem. Passado é transformação. O invoca requer transformação. Presente requer escolha. José diz assim: vocês estão com medo de que eu agora me vingue. Estou eu no lugar de Deus. Vou dizer-lhes uma coisa: está vendo esta igreja aqui? Aqui ninguém é juiz. Todo mundo aqui é servo. E em toda parte. Às vezes temos complexo de Deus. E José disse: estou eu no lugar de Deus. O que Deus fez, vejam que coisa linda. José disse: o que Deus fez para que eu hoje pudesse ampará-los. E lhes falou ao coração. Vejam, José escolheu naquele momento o
que fazer e o que dizer acertadamente. Primeiro, chorou com eles, depois os consolou e lhes disse: não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus. Querido, querida irmã, escolher bem salva o presente, escolher mal estraga. Vou terminar agora, pastor, quase 11. Estão todos acordados? Todos comigo? Ótimo, louvado seja Deus. Passado, presente e futuro estão todos misturados, né? Envolvidos. A gente não separa. Existe inclusive uma expressão muito feliz de um literato, não é? E um religioso que todos nós conhecemos, não é? O padre Antônio Vieira. Muito interessante, disse o padre Antônio Vieira. Vejam, se no passado se vê o futuro e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é futuro do passado e o mesmo presente é passado do futuro. Está tudo misturado. Está tudo misturado. Mas o texto sagrado ainda nos mostra o que é que nós vamos fazer no futuro. É preciso sim não perder o momento, é preciso sim escolher bem no presente para construir aquele futuro que Deus espera e quer construir entre nós. José fala sobre o futuro. Ele disse assim, verso 20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ouça, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. O que é que a gente planeja para o futuro? O que é que a gente espera? O que é que a gente quer do futuro? Ontem pela manhã estávamos eu, minha esposa, meu genro, minha nora e a família dele olhando lá um apartamentozinho que eles pretendem comprar. E eles queriam que fosse todo mundo. O apartamento é deles, eles vão comprar, mas eles queriam ouvir todo mundo, porque futuro é uma obra compartilhada, não é uma obra solitária. Às vezes o pai ou a mãe diz: não, o apartamento é de vocês, vocês é que escolhem. Sim, no fundo é isso, mas é uma obra compartilhada. A gente respeita o que eles escolham, ou o que eles escolhem, mas a gente quer estar ali. Aí nossa filha olha com aquele olhinho assim marejado de lágrimas, né? Porque na hora de decidir a gente precisa de gente que nos ama e que partilhe da decisão com a gente. O que é que esta igreja quer como futuro? Vou dar uma sugestão, à luz do texto sagrado. José diz assim: eu vos sustentarei. Sabe o que é que José está dizendo? O meu futuro é guiado não pelos meus sentimentos, mas pelo meu compromisso. Vocês são minha família e eu vou sustentar
vocês e os vossos filhos. Igreja amada, às vezes, a vida humana, normalmente, ela requer de nós discernimento e compromisso. E o compromisso vem depois do discernimento. A gente discerne antes, se compromete depois. E se eu lhes disser que às vezes o compromisso vem antes? Às vezes a gente nem sabe o que vai fazer, mas a gente é conduzido pelo compromisso. Vou provar o que estou dizendo. O povo sai do Egito, o mar à frente, Faraó, o povo se volta para Moisés, e agora? Aí sempre tem os críticos, né? Os críticos. Tiraste-nos do Egito, onde nós tínhamos panelas de carne, trouxeste-nos para morrer aqui. Há sempre os defensores das panelas de carne. Ou seja, aqueles que não percebem que ali se tinha a experiência da liberdade, que havia algo muito mais precioso e valioso por construir. Mar à frente, Faraó atrás. E agora? Moisés clama ao Senhor, e Deus dá uma rasteira. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Igreja amada, o que quero dizer-lhes é, quando às vezes não tivermos certeza ou discernimento em tudo, deixemos que Deus nos conduza pelo compromisso. Louvado seja Ele. Quando a gente se casa, a gente diz na saúde e na doença. Se depois um de nós adoece, o outro pode nem saber o que fazer, mas ele, uma coisa vai fazer, ele vai ficar junto, porque ele não é movido só pelo discernimento, ele é movido pelo compromisso. Agora Deus é tão bom que quando a gente bota o pé, muitas vezes o mar se abre e a gente passa a pés enxutos. Mas precisamos de compromisso. E concluindo, mas José prometeu outra coisa. Prometeu compromisso, mas prometeu outra coisa. Quando ele diz assim, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, ele prometeu serviço. Ele prometeu serviço. Ele disse, eu vou amparar vocês, enquanto vida Deus me der. Eu vou liderar vocês financeira, espiritual e emocionalmente. Tanto assim que ele os consolou. Ele não se preocupou só com a questão financeira, ele não se preocupou só com a questão espiritual, mas ele se preocupou até mesmo com o estado emocional. Ele os consolou. Esta igreja tem um passado muito grande. Foi organizada em 7 de outubro, se não me falha a memória, de 1923. Foi assim? Ela vai colocar o seu passado nas mãos de Deus, para que Deus o ressignifique. E nós vamos fazer assim, todos nós. Não negamos o passado, não fugimos do passado, nós submetemos o passado à ação do Senhor. O Senhor nosso não é o nosso passado, é Deus. O nosso presente não estraguemos. Não vamos estragar o presente. Vamos fazer as escolhas certas. Unamo-nos. Compreendamo-nos. Como diz Tiago, todos sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Prontos para ouvir e tardio para irar-se. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Efésios, no capítulo 4, 31, diz, longe de vós toda amargura, que é aquele sentimento ruim que nos predispõe à briga, e ira,
que é a raiva temporária, e cólera, que é a raiva que permanece, sutil, mas profunda. Em português as palavras variam, no texto grego é assim: longe de vós toda gritaria e blasfêmia, que é a calúnia, que é quando um difama o outro, não é só em relação a Deus. Longe de vós toda malícia, que advém da dureza do coração. Antes sede uns para com os outros compassivos, perdoando-vos em Cristo uns aos outros. Efésios 4, 31. Longe de nós todas essas coisas. Não estraguemos o presente e construamos o futuro. Com serviço e compromisso. E se alguém precisar ser consolado, console. Assim os consolou José. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos dê um futuro muito abençoado. Que nos dê sabedoria para escolher no presente e que transforme o nosso passado. Para o passado, transformação. Para o presente, escolha. E para o futuro, compromisso e serviço.